Fala galera, E aí? Bem-vindo a mais um bloco do nosso canal. Esse bloco se chama Além do Rótulo. É um bloco que a gente analisa a carreira de um diretor, de um ator, de qualquer pessoa que a gente acha interessante, que vale ressaltar dependendo do momento ou das nossas preferências gerais. Vou começar com a ficha técnica. Aí agora eu faço a ficha técnica. Denis Villeneuve, canadense, nascido no lado francês do Canadá, Sim. em Quebec, formado na Universidade do Quebec, em Montreal. Sim. Isso. E começou fazendo uns curtas, depois se aventurou em uns longas, até fazer o grande longa, que foi Incêndios, que lançou o cara. بدي أعلم عدوي اللي أنا تعلمته من هالدنيا. Mas até voltando um pouco, ele teve alguns filmes antes. O primeiro de todos foi o Maelstrom, né, que é o Redemoinho, né? É um filme ali que traz uma história, né? Uma mulher que era viciada em álcool e que acabou atropelando um homem e fugiu, né? Esse filme ganhou alguns prêmios, ganhou logo um prêmio no Prêmio de Toronto, no Festival de Toronto, e se abriu para o mundo após esse longa, né? Esse primeiro longa. Outro longa dele antes do Incêndios, que foi o maior, assim, antes da carreira hollywoodiana dele, foi o Polytechnique. Isso. Que trata de um massacre que aconteceu na escola de Polytechnique em Montreal. Morreram algumas pessoas, foi um mass shooting, como eles chamam nos Estados Unidos e no Canadá. Uma pessoa entrou com uma arma na escola e matou algumas pessoas. Esse filme eu não assisti particularmente, mas a gente leu algumas coisas sobre, dizem que é um filme bem marcante, assim, já tem alguns estilos do diretor que até hoje a gente já consegue perceber nos filmes. Exatamente. E aí, logo depois disso, né, ali em 2010, ele traz Incêndios. Foi premiado em Venice, foi premiado em Toronto e concorreu a melhor Oscar, a melhor filme estrangeiro no Oscar. Incêndios, que trata de um caso em que uma mãe, né, acaba falecendo e deixa cartas, né, um testamento, avisando para os filhos que tinha uma família que estava em outro lugar, enfim, que eles podiam ir para visitar, né, o pai e o irmão. Procurar a família perdida deles. Tu viens d'apprendre que A, ton père est vivant, et que B, tu as un autre frère. Tu dois savoir, sinon ton esprit ne sera jamais en paix. E é um filme bem tocante, assim. De novo, tem alguns traços da fotografia que eu acho bem marcante no estilo de dirigir dele, coisa assim. E, cara, é um filme que vale a pena assistir pra você pegar como foi o início do cara em Hollywood. Ele, então, aí, logo de cara, emendou 2 trabalhos com o Jake Gyllenhaal, né? Veio com o Enemy, Homem Duplicado, né, aqui no Brasil, e Os Suspeitos, trazendo dois atores grandes, como você falou, o Hugh Jackman e o Jake Gyllenhaal, com atuações bem pesadas, o Jake Gyllenhaal fazendo um detetive e o Hugh Jackman um pai que sofre aí a perda, né, o sequestro da sua filha. The police said they're letting him go today. What you doing? Tony! Oh, no! Ele traz uma paleta de cores mais escura, um tom mais sombrio, diferente do próximo filme que ele fez, que foi Sicário, que traz uma paleta de cor quente, até por ser no deserto ali, né? Ali no Texas, ali perto daquela zona de entrada pro México, El Paso. Traz trazendo pro cinema o tráfico de drogas, né, que é um assunto que estava em alta, que ainda está em alta. Traz um duelo ali entre uma guerrilha que acontece entre os traficantes e os policiais. E aí vem um pouco do que o policial pode e não pode fazer no México. Quais são os limites entre o certo e o duvidoso? Até onde os fins justificam os meios? Esse dilema clássico, só que mostra da perspectiva de uma policial que vai trabalhar lá nova, não conhece, vamos dizer, as leis que eles seguem lá, que são diferentes do resto dos Estados Unidos, né, vamos dizer assim, por ser da fronteira, tráfico de droga, guerra, literalmente guerra, quase todo dia. Every day across that border, people are killed with his blessing. To find them would be like discovering a vaccine. E é interessante, impressões que a gente falou do diretor, que a gente está comentando aqui. Pra mim, uma das impressões mais claras dele é a fotografia, como você falou. O Homem Duplicado, amarelo o filme, basicamente, pra mim. Eu acho que parece que tem um filtro, um sépia no filme. O Homem Duplicado é de um outro diretor de fotografia, mas Os Suspeitos e Sicário é do mesmo. E em Os Suspeitos ele concorreu à melhor fotografia e em Sicário ele ganhou. O Sicário ganhou a melhor fotografia, a melhor edição de som e melhor direção... Não, melhor roteiro, perdão. Então é uma dupla ali, o Denis Villeneuve com esse cara que vem aí dando muito certo. Vocês vão estar vendo uma imagem aí dele pra vocês reconhecerem. E logo depois
depois disso, e agora em 2016, ele lança A Chegada. Pra mim, o filme ponto alto do filme dele até agora. O filme melhor desenvolvido, a história foi a que mais me cativou depois dos Suspeitos. Não sou muito... Eu gosto desse cara, mas eu acho um filme redondo, ok, não acho nada demais. Mas, cara, pra mim A Chegada foi um acerto, me perdoe, mas do diretor, porque o filme é certo, cara. É uma ficção científica, um tema que eu gosto bastante, e ele consegue extrapolar o conceito de ficção científica que já tá meio batido no cinema. What happens now? They arrive. Oh my God. Logo na primeira cena do filme, a gente vê uma cena, né, uma cena escura no quarto ali, dentro de uma casa, em que vai abrindo e se abre para uma janela muito clara, em que você tem uma exposição de luz mostrando o que é o filme passa, né? Que é você ter o conhecimento de uma hora para outra. Vamos aos pontos fortes do diretor que a gente quis ressaltar, tá? Primeiro de todos é a iluminação. Acabamos de falar. Ele é um diretor que usa a iluminação como figura de linguagem. Você pode ver algumas cenas de Sicário, ele trazendo o calor do deserto através da iluminação, esquecendo um pouco o roteiro, deixando um pouco o roteiro de lado, mostrando apenas em imagens a dor do sol, como o sol castiga, mostrando as pessoas em posições menores, né, de desigualdade econômica, vivendo o sol como um problema. Você vê Os Suspeitos, o oposto, um inverno mais rigoroso, as pessoas muito bem vestidas, e através da escuridão, e mostrando ali um pouco a solidão do pai que acabou de perder a filha, também através da iluminação. Outro ponto alto que eu acho do diretor, os filmes que ele fez até agora, a maioria deles tem assuntos que já foram retratados no cinema várias vezes. Sim. Os Suspeitos, aquele suspense de sequestro, de saber quem foi. Sicário, guerra às drogas, tráfico versus a polícia desafiando ali, aquela coisa toda. E A Chegada à ficção científica. Só que nesses 3 filmes, ele quer te mostrar uma mensagem que não é aquela usual. O Suspeito, por exemplo. Sim. Spoiler à frente, mas você não quer saber, você não se importa. Você se importa, mas o principal do filme não é quem sequestrou a filha dele. É até onde aquele cara vai pra saber onde ela tá, pra conseguir pegar a filha dele. Sicário, por exemplo, o maior problema é o drama da mulher em se exposto àquela situação nova que ela não conhece e até onde ela vai até onde ela vai. Ele liga muito pras pessoas, assim, tipo assim, o drama pessoal daquela pessoa em si. O Hugh Jackman no filme dos Suspeitos e da Emily Blunt no Sicário. Surgiu o nome. E Na Chegada é isso também, a ficção científica, tem os aliens, tem todo aquele macro, mas o filme foca muito no micro ali, naquele espaço da Amy Adams e do Jeremy Renner. Pra mim isso é interessante, assim, faz você se interessar mais pelo filme. Sim, é gigantesca assim, a atenção que ele dá ao desenvolvimento de personagem pra explicar e pra dar a quem tá assistindo a profundidade e a dinâmica e a tensão do assunto que tá sendo tratado. Em Homem Duplicado, por exemplo, ele deixa muito assim, no ar o que é a história. A história parece que é sobre nada, na real. É sobre um cara que acha uma pessoa igualzinha a ele, morando na mesma cidade, que é Toronto, mas, tipo, e aí? Entende? Você fica curioso pra saber o que vai acontecer, mas no final não acontece. Acontece menos do que você... Eu, pelo menos. Aconteceu menos do que eu esperava. He looks exactly like you. What's happening? I really don't know what you're talking about. I think you know. O outro ponto, assim, só pra você ficar aí esperto, ele sempre mostra, e talvez seja por isso, ele estudou muito isso no começo da carreira dele, ele sempre traz uma visão da mídia pro que tá acontecendo. Preste atenção nisso. Nos Suspeitos ele mostra a mídia falando sobre a filha que sumiu. Em A Chegada ele mostra a mídia vendo a chegada dos aliens. Esse cara ele também tem uma visão da mídia do tráfico, das explosões que acontecem. Então ele sempre vai te retratar isso. É mais um ponto aí pra você ficar. Mas vamos recomendar 3 filmes. Aí a gente chegou aqui a um consenso, fala do terceiro pro primeiro, para que você assista e tenha uma visão geral do que o diretor tem para apresentar. Em terceiro lugar, Sicário. É um filme que vale a pena ver, tem umas cenas assim bem chocantes, mas tem umas cenas bem bonitas assim no quesito de fotografia e uma mistura da luz com a escuridão e enfim, é um filme que vale a pena. Pode ir esperando que vai ser o filme de maior ação do Denis Villeneuve que você vai ver desses 3, né? Ele é o filme que tem mais ação, é um filme de tiro, de combate policial contra a milícia. Mostra muita morbidez e até onde os traficantes chegam
pra não quererem... Bem expositivo nesse Positivo, né? sentido. Tem uma cena que mostra umas pessoas penduradas de um viaduto Sim. depois de mortas, isso no México. Então, tipo, você fica aterrorizado porque, tipo assim, você não sabe direito o que você vai ver quando ela chega lá. Você não tem essa noção. Você sabe que vai ser uma guerra, mas quando mostra, o jeito dele mostrar, de vir mostrar na cidade, tipo, normalmente, como se estivesse vendo a mesma coisa, mostra as pessoas penduradas, e você fica pensando, tipo, isso é normal, as pessoas vivem com isso. Aqui no Rio de Janeiro tem algumas coisas grotescas, mas não nesse nível, e tem como você imaginar um pouco como seria, né? E é exposto, né? E no filme ele expõe a reação da Emily Blunt vendo aquilo e se passando na cabeça dela tudo que falaram pra ela daquele lugar e falando, cara, realmente é muito mais sinistro do que eu imaginava. Filmão, preste atenção ali aos desenvolvimento dos personagens e a exposição da luz, a iluminação ali, a diferença que ele usa. Em segundo lugar, Os Suspeitos, filmão com um ótimo elenco, Hugh Jackman atuando o máximo que ele consegue, muito bem, fazendo um pai no começo do filme feliz ali com a família e depois um pai desesperado. Jake Gyllenhaal, dobradinha também, porque ele fez o Homem Duplicado com o Denis Villeneuve, outro papel gigantesco, até porque o Jake Gyllenhaal é um ótimo ator, traz também esse detetive, que é um detetive de cidade pequena que não está esperando aquilo, que não sabe muito bem como agir, você fica ali duvidando dele, ele meio que é o cerne da história, porque ele é a pessoa mais fria, enquanto o Hugh Jackman está enlouquecendo ali atrás da filha. Mais do que qualquer outra coisa, é o filme que vai te entregar uma narrativa mais linear e com um plot no final para que você tenha uma mais hollywoodiano, vamos supor, mais blockbuster desses três. E como eu falei, ele foca, você não fica querendo saber, você fica querendo saber, obviamente, é um filme de suspense, então você quer saber, pô, quem sequestrou a filha, Sim. Elas estão vivas, elas estão mortas, e você se envolve naquilo, é um filme, eu achei um filme bem bom, assim. Filmão. E o top 1... Top 1, A Chegada. A Chegada. A Chegada. Filmão, né? No filme de 2016, saiu agora, vai ser muito comentado aí no Oscar. Verdade. Uma grande direção de Denis Villeneuve. Ele traz uma paleta de cores muito diferente, uma fotografia diferente. Os atores interagindo muito bem, Amy Adams perfeita no papel. Como ele falou, uma abordagem diferente do que a gente já conhece do cinema, e acho que esse é o grande ponto alto do filme. Verdade. De fato, é uma ficção científica sobre os aliens chegando na Terra. Chegam 12 naves em pontos distintos da Terra e não faz contato, fica só parado lá. E você fica tipo assim, quem são, de onde vieram, o que eles quiseram. Aquelas perguntas clássicas de filme de Alien, só que elas são respondidas de um modo completamente diferente. E a Amy Adams, a gente vê as coisas pela visão da Amy Adams e do Jeremy Renner, não tem uma narrativa linear. E, cara, é um filme que vale a pena assistir esse ano, um dos filmes que eu mais gostei, que eu vi até agora, cotados pro Oscar. Também. Assista. A gente saiu do filme com a cabeça explodida. Como a maioria das pessoas saem. Algumas pessoas assistiram com a gente, não gostaram tanto, vale a pena dizer, mas a gente achou pra cacete. Não é um filme pra todo mundo, Não você é um tem que filme pra todo entender o que tá acontecendo, viajar naquele mundo e acreditar muito do que eles falam. Mas se você entrar, você vai ver uma perspectiva que poucas pessoas vão atingir e, cara, é sensacional. Agora, falando dos filmes que ele fez, os traços dele, vamos falar do futuro. Sim. Primeiramente, ele tá terminando de gravar, pós-produção já, se eu não me engano, saiu o trailer aí tem um mês e meio. Blade Runner 2049. Isso, a continuação, né, do Blade Runner com Ryan Gosling, com o grandioso Harrison Ford. E, cara, se você assistiu o trailer, assiste Homem Duplicado. Assiste o trailer de Blade Runner, você vai falar, é do mesmo cara. O trailer tem aquela cena, você tá vendo agora a cena aí, aquela nuvem passando, o Homem Duplicado, quando ele tem aquelas imagens de Toronto. É a mesma coisa, uma neblina, uma coisa meio que legal pra montar a tensão, e parece que promete ser um filme bom. E tem que ter coragem, amigo. Refazer o Blade Runner. Não que ele seja o melhor diretor de todos os tempos, longe disso, mas ele tem... Dos diretores que estão surgindo agora, da nova leva de diretores, é um dos diretores mais promissores, assim, pelo menos pra mim. Sim. E ainda digo mais, ele vai estar cotado, foi cotado, né? Tá naquela especulação ainda, pra dirigir o remake de Dune, do David Lynch. Então pode ser que ele consiga fazer boa coisa, mas é aquilo. Tem que ter coragem pra fazer remake. História. Ele tá pegando grandes histórias. E Hollywood tem feito remake pra né? Então... a gente tem visto ele pegar roteiros originais bons e ir mandando bem, né? Então, tipo, ele tá numa crescente, por isso que a gente tá tão entusiasmado falando dele. Pode ser que daqui pra frente, vamos supor, Blade Runner é uma merda, a gente vai mais um diretor que vai... pior diretor da história. Aí caiu, né? Então a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas estaremos aqui pra comentar. Eu acho que é basicamente isso. É isso. Tem todo o trabalho dele, se você quiser ir na descrição
dá uma olhada, tem as notas também dos filmes no IMDb e no Metacritic. Nós vamos manter o contato aí nos comentários. Viu? Gostou, não gostou? Venha comentar com a gente. Iremos fazer próximos. Se quiser que a gente faça de algum específico, deixa um comentário, diga o que você achou desse formato e o nome do bloco, não sei se eu falei no início, mas se chama Além do Rótulo, porque a gente se aprofunda um pouco mais em alguém, como a gente fez aqui Vamos nesse bloco. atrás, né? E é isso. Iremos atrás de você também, diretor aí de Hollywood que está assistindo a gente. Isso aí. Um brinde, até a próxima. Cerveja Vai ser vazia uma já. série, um músico, um diretor, um ator. Bota no comentário que a gente vai atrás. Valeu.